Oi, pessoal. Continuando então a nossa fala lá de início do analógico, e eu estava até tentando lembrar do título que eu coloquei para essa palestra quando a Kert me convidou. E vocês sabem que título é uma coisa mega complicada. A gente pensa num título, mas ele nunca sintetiza necessariamente aquilo que a gente de fato quer dizer, né? E eu estava lendo aqui na programação e a Kert colocou realmente o que eu sugeri para ela, né? Analogias do digital e do virtual, nossos cérebros alcançam, quer dizer, é um questionamento que eu tenho, que eu trago, que eu venho escrevendo, que eu venho publicando, inclusive publicizando sobre as formas, né, de se pensar com relação a esses três mundos. E aí vocês viram que no começo, então no primeiro vídeo, eu fiz uma relação mais sensorial com o analógico, porque é óbvio, né, toda a minha trajetória desde o doutorado, ela é uma trajetória em cima das neurociências cognitivas. Então eu tenho por premissa discutir os aspectos funcionais, cognitivos, que fazem com que a gente aprenda um ou outro mundo, ou pelo menos com que a gente consiga distinguir os pensamentos ou as formas de aprendizagem que estão dentro de cada mundo desses, né? E quando eu me refiro a esses mundos, eu falo que o analógico é um, o digital é outro, o virtual é outro, mas que de fato a gente precisa coabitar nos três. A história do sensorial naquele ambiente, vocês viram que agora eu estou num outro ambiente, inclusive vou mostrar para vocês que eu estou no computador, estou com os livros aqui do lado, porque eu quero um pouco representar a ideia do digital, né? Recentemente eu participei do CIAED, o Congresso Internacional de Educação à Distância de Foz do Iguaçu, que foi em Foz do Iguaçu esse ano da ABED, e a minha fala lá foi novamente trazer esta questão à tona, porque ela é representativa do momento em que nós estamos vivendo com relação à humanidade, né? Onde é que essas coisas se misturam ou se vinculam? Nós precisamos continuar sendo humanos. E vocês sabem que a humanização ela é uma aprendizagem. Só que para a gente aprender a ser humano, a gente precisa pensar como ser humano. E o pensar do ser humano está intimamente associado a, primeiramente, um pensamento analógico, que é o pensamento da proporcionalidade que eu falei no outro vídeo, ou o pensamento mais sensorial, aquele que é imbuído além da lógica binária. Essa fala agora, ela começa a trazer um pouco do digital para a gente entender que o digital ele não é ruim. Agora, ele talvez uma forma de pensar que está nos levando para um significado de existência menos subjetivo, menos real do ponto de vista sensorial, e mais exato e preciso do ponto de vista do próprio digital, que é binário. Então essa eu acho que é a discussão que eu queria trazer um pouquinho, né? Eu vou mostrar agora um pouquinho do que eu recentemente, então, falei lá no CIAED e recentemente escrevi também num capítulo de livro, que depois também quero que vocês vejam, né? Então, vou passar a câmera para cá para vocês olharem. Então, quer dizer, esse negócio aqui vai não ficar tão bom, né, no primeiro momento, mas é para a gente entender. Olha só. Na verdade, eu vou até inverter aqui, que eu acho que é mais fácil para vocês enxergarem. Ó. Recentemente, né, a gente teve uma descoberta, e que é uma descoberta super interessante da Universidade da Califórnia, de que, em termos de sinapse, os dendritos, que até então eram considerados digitais, né, eles têm um comportamento que é binário, que é dual, né? O comportamento dual de um dendrito talvez não tenha nenhuma representatividade para a maioria de vocês, talvez porque não se interessa, enfim, ou porque desconhece um pouco o que isso representa, mas é que a gente entender que um dendrito tem um comportamento dual, ora ele é analógico, ora ele é digital, ou então ele é digital e é analógico simultaneamente, quer dizer, parte dele pode emitir sinapses de um ponto de vista mais binário, ora ele todo, né, não emite, ou ora ele todo emite, quer dizer, isso é um comportamento que realmente não é somente digital. Essa explicação, ela mostra que o nosso cérebro, já que o próprio dendrito, que é uma parte, né,
do nosso neurônio, e que, na verdade, até bem pouco tempo atrás era pensado como passivo com relação ao soma, que é o corpo, né, do neurônio, e que, vamos lá, se imaginava que era ele que comandava o dendrito, e a gente agora começa a perceber que não é bem assim. Se ele em si já tem um comportamento dual, como é que a gente vai ser digital, né? Como é que a gente vai ser binário? Como é que nós vamos simplesmente expressar as nossas formas de aprendizagem ou as nossas formas de ensino, inclusive, pensando agora como professores, num formato de 0-1, num formato somente digital, num formato onde existe a resposta certa, num formato onde a linearidade impera, porque quando a gente está dentro de um contexto digital, a gente tem uma tendência à exatidão. A tendência à exatidão, matematicamente falando, ela é uma tendência de 0-1, né? Quer dizer, se nós descobrimos isso, inclusive no dendrito, é óbvio que nossos cérebros, por mais que a atenção seja binária, e aí é uma das funções cognitivas que a gente precisa ter, inclusive, prestar atenção. Depois, quando a gente for para o virtual, eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Vamos, de fato, simplesmente dar vazão somente para um pensamento que é o digital, né? Então, o ponto que eu estou trazendo aqui agora é que o digital é importante, sim. É importante a gente ter a resposta, é importante a gente ter o mundo binário na nossa mão, do ponto de vista do que nós realmente precisamos. Vocês viram que agora tem uma campanha enorme, né, nas TVs, justamente porque o sinal analógico está acabado, né, está se acabando, está vindo o sinal digital, e é isso que vai acontecer. Claro, a gente vai ter uma resolução melhor de tela, a gente vai ter uma imagem mais nítida, porque de fato a gente, né, tem os pontos mais decodificados, porque é uma questão de registro. Óbvio, isso é uma coisa extremamente importante. Eu acho que esse é o ponto da evolução tecnológica. Mas nós somos mais do que isso. Nós precisamos do cheiro, lembram do cheiro do mar? Nós precisamos do som ouvido por nós mesmos, né? O som real, não o som só do fone de ouvido. Nós precisamos ver o mundo não somente sobre a tela, né, do celular, sobre a tela da TV, sobre a tela do computador. Nós precisamos perceber o mundo de fato como um mundo analógico, até para a gente poder ter a dimensão do digital como uma única possibilidade, ou melhor, como uma possibilidade de registro daquilo que a gente quer, mas não que a nossa vida esteja no mundo digital. Quer dizer, a nossa vida não pode estar projetada numa interface, seja ela uma plataforma qualquer, mobile, ou enfim, o que vocês imaginarem, porque ela é muito mais do que isso, não é? Então, eu faço sempre uma apologia muito grande a que os cursos à distância, eles, ou os cursos online, eles sejam cursos em que prevaleça sempre o híbrido, né? Em que a gente consiga constituir ideias e atividades não somente dentro da plataforma, ou não somente dentro de um espaço tecnológico, digital ou virtual, mas que a gente também dê ênfase para as atitudes do mundo real, né? Para as relações que estão ao ar livre, para as relações que estão de fato acontecendo simultaneamente num tempo físico, né? Num tempo que é o tempo percebido. Então, é nesse sentido que essa fala, né, tem a ver com essas analogias do digital e do virtual, e de fato, se os nossos cérebros alcançam ou não, isso é uma opção nossa. No próximo bloco eu falo sobre o virtual.